Salve pessoal, tudo bem? Agora vamos para a última série de exercícios, agora sobre movimentos circulares, movimentos com curva, movimentos que têm aceleração centrípeta, aceleração tangencial, enfim, movimento periódico, toda essa parte. Vamos lá, para a telinha. Então, primeiro, partículas, movimento circular uniforme. Essa é a primeira coisa que chama a tua atenção aqui, ó. Circular uniforme. Opa, você vê, eu li errado, hein? Movimento circular uniformemente variado. Variado. Então, ele está aqui no sentido do movimento, para a gente representar os vetores. Então, o primeiro vetor é o vetor tangente, tendência de movimento, que é a velocidade aqui vetorial. Pronto, certo? E eu vou fazer tamanhos meio aleatórios aqui, tá? Tamanhos aleatórios aqui, só para deixar mais em destaque. Então, esse é o vetor velocidade vetorial, tangente ao movimento, você vê que ele vai fazer 90 graus com o raio aqui, com essa linha pontilhada. Aí, aceleração centrípeta, tranquilo, sempre aceleração centrípeta aponta para o meio. Por quê? Porque ele vai fazer, a aceleração centrípeta vai fazer com que a direção do movimento vá mudando para ele conseguir descrever o círculo. Então, esse V vai mudando de direção. Ele sempre continua tangente, mas ele vai mudando de direção à medida que ele vai fazendo a curva. A aceleração tangencial. Beleza. Como o movimento é acelerado, a aceleração tangencial está, vou mudar a cor aqui, ó. Ela está aqui, ó, alinhadinha com o V e a favor de V, que o V vai crescendo, o cara vai ficando, o velocímetro do cara vai aumentando de valor. Então o cara vai fazendo a curva cada vez mais rápida, certo? E a aceleração resultante, que a gente chamou de gama, lembra que a gente fez isso aqui? Isso daqui pode ser o gama. Aqui a gente está usando o A, que tá bom demais também. Você escolhe qual que você quer. Então vem aqui, pega a aceleração tangencial, que é essa daqui, ó, certo? Soma com a aceleração centrípeta, regra do paralelogramo, chegou aqui, vai ligar os dois, do começo até o final, aqui tá aqui, certo? Ah, tem dificuldade de fazer soma vetorial, vai lá pro vídeo que a gente faz a aulinha de vetor e que pode te ajudar. Então esse é o A total, ok? Beleza, questão 2. Aqui, ó, um material, ponto material, percorre a trajetória circular de raio 20, com, de novo, movimento uniformemente variado, a aceleração escalar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade escalar no instante t igual a zero é nula, então, ó, v0 igual a zero, tá? Determine no instante t igual a 2. Então, primeiro, o módulo, né? Ou seja, a intensidade de cada um. Então, se o movimento é uniformemente variado, a gente pode escrever V igual a V0 mais AT. Lembrando que esse A é a aceleração tangencial, que a aceleração tangencial é a mesma coisa que a aceleração escalar aqui. É a mesma coisa, sinônimo, tá? Mesma coisa. Então, essa aceleração tangencial, aliás, eu aproveito para responder o item B. A aceleração tangencial vale 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. A gente já sabe quanto que ela vale. Agora, então vamos lá. V0 é 0. O V, voltando para o item A, né? A aceleração tangencial é 5. Tempo T é 2, então 10 metros por segundo. Essa é a velocidade desse cara depois de 2 segundos. Item C, aceleração centrípeta. Calcular aqui como V quadrado sobre o quê? Sobre R. Então, veja que ela vai mudando, que o V dele vai aumentando. Então, vai ser 10 ao quadrado, que a gente acabou de calcular. O raio é 20. E eu não sei porque eu escrevi 100, mas eu escrevi 20 aqui, porque eu já estava fazendo a conta aqui no numerador, né? 100 dividido por 20 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E o D, o módulo da aceleração vetorial, é importante lembrar que a aceleração centrípeta, acabamos de falar,
e a aceleração tangencial, vamos aqui no desenho da questão anterior, vai. Elas são perpendiculares, sempre perpendiculares, então eu sempre posso usar Pitágoras para achar a aceleração total, o valor da aceleração total. Então é sempre a centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Então vai dar aqui, ó, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, já fazendo a conta mais rápida aqui, isso aqui vai dar 50. Então, extrai a raiz 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Beleza. Então, 5. Uma partícula agora tem movimento circular uniforme. Velocidade escalar de 3 metros por segundo. Constante, o valor disso é constante, hein? Constante. Porque o movimento é o quê? Uniforme. Então, vamos lá. Aceleração centrípeta. Tem que ter? Tem que ter, porque o movimento é circular, tem curva. Então, V quadrado sobre R. Então, a gente já tem aqui que a centrípeta vai ser 3 ao quadrado sobre 2, 4,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração tangencial tem? Não tem. Por quê? Porque o movimento é uniforme, não vai variar, não varia a velocidade escalar, é sempre a mesma, então zero. E, portanto, a aceleração vetorial total, que a gente pode sempre usar Pitágoras aqui, ó. Você podia ir direto, tá? Mas vou mostrar aqui. Como essa aqui é zero, a aceleração total é a própria centrípeta. Então, é 4,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa é a questão 5. Muito bem. Questão 7. De novo, ó. O cara tá com o movimento circular uniforme. Beleza. Só que ó, a direção da velocidade mudou. O valor dela não mudou. É sempre 8. Então, aqui é 8 e aqui também é 8. Só que a direção mudou. O que ele quer? O módulo da aceleração vetorial. Demorou 4 segundos para ele fazer isso daqui, ó. Então, o que é a aceleração vetorial? ΔV, média, né? Vetorial por ΔT. Então, não adianta falar 8 menos 8, 0, vai dar 0. Né? E assinalar E, falar, acertei, Não, não acertou, não. Vai dar besteira, vai dar pepino aqui. Então, a gente tem que fazer a questão do vetor aqui, ó. V2 tá aqui para cima, que é a velocidade final. E aí, o que é o ΔV? É V2 menos V1. Então, se o V1 está apontando para a direita, o menos V1 vai apontar aqui para a esquerda. Então, tá aqui, ó. V2 menos o V1. Aqui, ó. Tô fazendo V2 menos V1. Final menos inicial. Agora, o que é o vetor resultante? Comecei aqui, terminei aqui. Então, esse é o ΔV aqui, ó. Fechei o triângulo, né? Fechei o triângulo retângulo. ΔV é a própria hipotenusa. Então, pensando em valor, eu tenho que o ΔV ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que são os dois catetos lá. Então, ΔV vai ser raiz de 2 vezes 64. Porque ó, é 64 mais 64. Então, ΔV vai ser 8 raiz de 2 metros por segundo. Só que eu quero o módulo de A. Então, o módulo de A vai ser, vamos lá, ΔV, que acabamos de calcular em módulo, sobre ΔT. Então, vai ser 8 raiz de 2, isso daí durou 4 segundos. Então, 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado aqui, que é essa alternativa aqui. Fechou? Muito bem. Próximo. Agora vamos fazer uma série de questões que são questões teóricas. Tá? Então, ele fala assim, movimento retilíneo. Então, claro que a aceleração vetorial, a velocidade vetorial pode mudar de sentido. Claro que pode, sim. O cara pode estar indo para a direita, depois ele pode estar indo para a esquerda, em linha reta. A velocidade vetorial tem sempre módulo constante, certo? Não.
O enunciado não está dizendo que o movimento é uniforme. Então, não. Velocidade vetorial tem direção constante? Sim, sim. Se o cara está em linha reta, sempre a direção para onde a linha reta está apontando. Então, beleza. Certo? 1 e 3, corretas. Ó, próximo, uma partícula percorre com movimento uniforme. Já falou que o movimento é uniforme. Ixi, falou que é não retilíneo, tá? Então não é um movimento retilíneo, pode estar fazendo uma curva de forma uniforme. Os vetores velocidades e aceleração são paralelos entre si. Ah, não, hein? Não, não. Não, porque tem curva. A aceleração vai ter que fazer com que o vetor velocidade muda. A velocidade vetorial é nula. Pai, para com isso. Né? O cara tá... Como assim a velocidade vetorial é nula? Né? Então, o cara tá parado? Não, ele está em movimento, não pode. Tá? Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si, certo? Sim, exatamente. Por quê? Aqui, nesse caso, ele só tem aceleração centrípeta. Então, vamos lá, o vetor velocidade é tangente ao movimento. Para ele mudar a curvinha, fazer a curvinha, tem que ter uma aceleração centrípeta. Então, e ela vai ser assim, ela vai ser, né, sempre apontando para o centro, que vai estar justamente na linha do raio. Como a velocidade é tangencial, o raio é sempre perpendicular a essa tangente aqui. Então, as duas são perpendiculares entre si. Alternativa C, tá? Falar que os dois têm direções independentes não é certo, tá? E o valor do ângulo e muda de ponto a ponto. Não, porque o movimento aqui ele é uniforme, ele nunca vai ter tangencial. Então, se tivesse tangencial, a história seria diferente. Tá? Uma partícula descreve uma circunferência em movimento uniforme, então um movimento circular uniforme. Falar que a velocidade vetorial é constante é estar muito alucinado, porque a velocidade vetorial vai mudar. A aceleração tangencial é zero, que o movimento é uniforme, falar que é não nula está errado. A aceleração centrípeta tem módulo constante, sim, porque a aceleração centrípeta, módulo ela tem constante, ela vai mudando de direção, sim, por quê? Porque o cara está fazendo a curva. Agora, o V é sempre igual, o raio é sempre igual, porque é uma circunferência. Então, certamente a aceleração centrípeta é constante, a aceleração vetorial é nula. Como? Como? Como assim? Né? Se tem aceleração centrípeta, como é que a vetorial vai ser nula? Tá? Aceleração tangencial, tangencial são iguais, não tem tangencial, para. Então tá errado isso aqui. Certo? Muito bem. Questão aí 12. A 12, classificar o movimento, ó. Você tem a velocidade, você tem essa aceleração normal, é outro nome aqui, ó, tá apontando para o centro dessa curva, é outro nome equivalente à aceleração centrípeta, tá? É um nome equivalente à aceleração centrípeta. Então, veja que a aceleração tangencial, ela está oposta à velocidade. O que significa isso? Significa que você tem um movimento retardado, você tem um movimento que o valor desse vetor v no instante próximo vai estar menor. Então, lembra que essa daqui cuida do módulo, do valor da velocidade, essa aceleração tangencial. Como ela está oposta, ela vai fazer com que o v diminua, certo? É isso aí. Falar que o movimento é retilíneo, que doideira, tem centrípeta. Falar que o movimento necessariamente é circular, não sei. Ele pode ser só uma curva local. Pode ser que ele não complete um círculo, tá? Uniforme de jeito nenhum, né? Então, a velocidade está diminuindo aqui. Muito bem, agora voltemos agora para uns exercícios que tem algumas continhas. Então vamos lá, primeira questão aqui que fala que o cara está numa roda gigante, essa roda gigante, né, percorre uma circunferência de 20 centímetros de diâmetro. Eu acho que não, né? Eu acho que essa figura está no ponto errada, né? Essa figura é da próxima questão, tá? Então releva essa figura não é dessa questão, esqueça. Então essa figura a gente vai usar na questão próxima, 20, tá? Eu organizei errado isso aqui. Então não olhe para essa figura, não olhe nesse momento. Então vamos lá. O que ele quer? Ele vai percorrer uma circunferência que é um movimento periódico, repetitivo, porque ó, ele está fazendo 12 rotações por minuto. Então ele está repetindo esse movimento.
Então, ele quer a frequência em hertz. Então, você tem 12 rotações, 12 ciclos em 1 minuto. RPM é rotações por minuto, ou seja, em 60 segundos. Frequência em hertz é o número de rotações em 1 segundo só. Tá? Então, a gente vai fazer 60x, multiplica por 12. 12 dividido por 60. Então, isso aqui vai dar exatamente 0,2 rotações em 1 segundo. Portanto, a frequência em hertz vai ser do 0,2 rotações por segundo, que é o 0,2 Hz. Ok? Então, esse é o item A. Agora, o que é o período? O período é o inverso da frequência. O período é quanto demora, né, um ciclo. Por isso que acaba sendo o inverso da frequência. Então, 1 sobre 0,2, aqui vai dar 5 segundinhos. 5 segundinhos. Perfeito. Tá? Agora, o item C. O item C, ele quer a velocidade angular. Então, a velocidade angular pode ser calculada assim, como ômega é 2π sobre t, ou simplesmente 2π vezes a frequência, tanto faz. É falar o que é a velocidade angular aqui no caso, né? 2π é completar um ciclo, é 360 graus, é 2π radiano no intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é? É o período, porque quando você completa o ciclo inteiro, você, né, os 360 graus, é o tempo para completar um ciclo. Então, por isso que é o tal do ΔΦ por ΔT. Então, é o 2π sobre ao período, que é equivalente a 1 sobre período, é a 2π vezes a frequência. Então, você escolhe. Vou escrever aqui, ó, 2π vezes a frequência, que eu acho que é mais rápido. 2π vezes 0,2. Então, vai ser 0,4 π aqui. Ele não fala para usar o π com um certo valor, então, aqui a unidade é radiano por segundo. Agora, a velocidade linear, lembra que V é igual a ômega vezes R. Então, V é igual ao ômega 0,4π e o raio, o raio aqui, ó, é de 20 centímetros. Pode sair em centímetros, porque não falou que precisa ser no sistema internacional. 20 vezes 0,4 dá 8π centímetros por segundo. 8π centímetros por segundo. Opa, calma aí, vamos ver. Opa, é diâmetro, hein? 20 centímetros de diâmetro, então o raio é 10. Nossa, então vamos lá, cuidado que a gente comete muitas vezes esses errinhos. Você vê, ó, eu cometi. Então aqui o raio é 10, vamos mudar aqui. 10. Então aqui, ó, 10 vezes 0,4 dá 4π centímetros por segundo, tá bom? Cuidado. E o E, ele quer aceleração centrípeta. V quadrado sobre o raio. Então, V quadrado, que a gente acabou de calcular, 4π ao quadrado, sobre o raio, que é 10 centímetros. Então, certinho? Então, a gente pode colocar aqui, ó, certo? Vai dar essa aceleração centrípeta, 16, certo? Eu acho que ele não pede em nenhuma unidade específica, não. Então, 16π ao quadrado sobre 10, que vai dar aqui 1,6 π ao quadrado centímetros por segundo ao quadrado. Se quiser deixar em metro, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 2 π, né, ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, beleza? Agora sim, o exercício da roda gigante. Não precisa nem do desenho, né? Porque ele está falando que o raio aqui é 14 metros. Então, se chegar aqui, ó, é um exercício mais do mesmo. Porque, ó, ele fala que a velocidade é 7, roda gigante é repetitivo, é movimento periódico, ele quer a velocidade angular. Então, ó, ele deu a velocidade linear, então V igual a ômega R. V é 7, o ômega é o que a gente quer, o raio é 14, ó. Então, o ômega vai dar 7 por 14, que vai dar meio radiano por segundo. Ok?
meio radiano por segundo. O módulo da aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta, você pode calcular com v² sobre r. Então, o v, 7 ao quadrado, o raio era 14, né, na figura. Então, aqui a gente vai ter 41 por 14, 49 por 14, tá? 49 por 14, então vai dar 3,5 metros por segundo ao quadrado, fazendo a conta rapidinho. E C, em quanto tempo o passageiro executa uma volta completa, né? Ou seja, no fundo aqui ele está querendo saber o quê? O período, né? O período. Então, veja, você pode usar o ômega. O ômega é o período, tem a ver com 2π sobre o quê? T. Então, o ômega a gente calculou que é meio, 2π aqui, a gente quer o período, certo? Então, faz a inversão aqui, t é 2π sobre meio, então a gente tem que o período vai ser 4π segundos. 4π segundos é aproximadamente, se você colocar 3,14, vai dar 12,6 aqui. Ok? Então, agora essa questão 21 aqui, ó, o movimento circular uniforme de raio 2 metros tem essa função horária aqui, ó. Função do espaço, que é o S igual a S0 mais VT, porque é o movimento circular, é um movimento uniforme. O que ele quer? Ele quer o espaço angular inicial e a velocidade angular. Por quê? Porque o movimento circular uniforme pode ser descrito de forma análoga pela φ igual a φ0 mais ωt, que são as grandezas angulares. Então vamos lembrar uma coisa que eu acho que é importante, né, para você aqui, que se o cara quer a velocidade angular, né, como v é igual a 2, ó, v é igual a 2, ó, o S igual a S0 mais VT, ó, S igual a 4 mais 2T, o fator que está multiplicando o T. Então, V é igual a 2 metros por segundo, constante. Então, vamos ter lá, V igual a ômega vezes R. Legal. Então, 2, eu quero o ômega, e o raio é quanto? 2. Então, o ômega aqui, ó, 2 dividido por 2, dá 1. 1 radiano por segundo. Então, a gente já determinou esse ômega aqui, tá? Certo. Agora, o espaço angular inicial, vamos lembrar que o espaço tem a ver com o ângulo em radiano vezes o raio, tá? Então, quanto ele anda, né, no espaço aqui, ó, certo? Aqui tem a ver com o ângulo que ele enxerga, multiplicado pelo raio. Então, se o espaço inicial ele é 4, o φ0 é o que a gente quer saber, o raio é 2. Então, o φ0 vai ser 2 radiano. Ok? Beleza? Então, a equação horária. Então, a gente respondeu o item A aqui, ó. Certo? E o item B, que a gente está fazendo junto, é assim, ó. Φ fica livre, o φ0 é 2, o ômega é 1 vezes T. Essa é a equação. Tá? E o período, o que a gente vai fazer o período? Período, lembra que, e a frequência, o ômega é 2π vezes a frequência. Então, se o ômega é 1, 2π, e a frequência, então a frequência é 1 sobre 2π Hz. Acabou. O período é o inverso disso, então é 2π o quê? Segundo. Acabou. 2π segundo. Olha que tranquilo. Beleza? Então, muito tranquilo, sossegado. Então, vamos encaminhando aqui, ó. Um carro percorre uma circunferência de 500 metros, ok? Com velocidade escalar de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Qual é o ângulo que o carro descreve em 40 segundos? Então, vamos lá. Se eu quero o ângulo, eu preciso achar a velocidade angular. Então, de novo, essa equação é importante, V igual a ômega R. Então, 20, quero o ômega, o raio é 500. Corta aqui, corta aqui. Então, o ômega é 2 sobre 50. Certo? O ômega é 2 sobre 50, que é 1 sobre 25
radiano por segundo. Ok? Então, lembra que o ômega é a variação do ângulo sobre o tempo, porque ele não muda. Eu posso usar o ômega médio, porque ele é igual ao ômega instantâneo, que é constante. Então, 1 sobre 25. O ΔΦ é o que eu quero e o intervalo de tempo é 40. Então, ΔΦ vai ser 40 por 25, né? Multiplica em cruz. Então, 40 por 25. Se você fizer a contínua, 1,6 radianos aqui. Esse foi o ângulo descrito em radiano. Certinho? Ora, um satélite estacionário, o geoestacionário, significa que ele tem um período de 24 horas aqui nessa questão 23. Tá? Período de 24 horas. Então, ele é colocado em órbita circular, de raio aproximadamente 4,2 vezes 10 a quarta, acima da linha do Equador. Ele quer que a gente determine a velocidade angular e a velocidade linear desse satélite. Então, vamos lá. O ômega, 2π sobre t, de novo, certo? 2π, porque ele completa um ciclo, em 24 o quê? Horas. Então, por 24. Então, aqui é 2 vezes 3 por 24. Então, 6 por 24 vai dar o quê? 1/4 de hora. 1/4 de radiano a cada horinha aqui, ou simplesmente 0,25 rad por hora. Então, esse é o meu ômega. Beleza? Tranquilo? Agora, a velocidade linear, V igual a ômega vezes R. Então, V, o ômega é esse 0,25 e o raio 4,2 vezes 10 a quarta quilômetros. Então, vai sair em quilômetros por hora. Então, 4,2 vezes 0,25, 1,05 vezes 10 a quarta quilômetros por hora aqui. Beleza? Então, é isso, tá? Agora, vamos para o 26 aqui, para terminar essa listinha, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não! Então, um aeromodelo descreve uma mesa circular uniforme com velocidade de 12 metros por segundo. Não vai mudar, porque é uniforme, V constante, fazendo 4 voltas por minuto. Então, vamos determinar a nossa aceleração. No caso, essa aceleração é a própria aceleração centrípeta. Centrípeta, aceleração para o meio aqui, né? Então, a aceleração centrípeta, V² sobre R. A questão é que eu preciso descobrir esse raio, né? Então, a gente tem que descobrir esse raio. Então, primeira coisa aqui, ó. Movimento repetitivo, 4 voltas por minuto. Então, ele faz 4 voltas a cada 60 segundinhos, né? Então, ó, 1 minuto e 60 segundos. 4 ciclos em 1 minuto, em 60 segundos. O que significa que ele faz, assim, vamos dividir por 4, um ciclo a cada 15 segundos aqui, certo? Tá bom? Então, a frequência aqui, tá, vai ser nossa, eu falei 15 segundos, ficou feia essa construção que eu fiz aqui, né? Então, vai ser aqui 1 sobre 15, 1 sobre 15 avos ciclos por segundo. Esse é o jeito mais correto de falar, que é a frequência em hertz aqui. Ah, não gostei disso. Faz uma regrinha de 3. 4 voltas em 60 segundos. Quantas voltas o cara dá em 1 segundo aqui? Vai dar essa mesma coisa que a gente acabou de falar aqui. Tá? 1/15 de volta em 1 segundo. Eu não vou fazer essa conta porque não é a resposta final, tá? Beleza. Então, o que eu tenho aqui de forma fundamental? A gente precisa descobrir o raio, né? Então, que tal a gente usar V igual ômega vezes R? Acho que é uma coisa legal, né? Por quê? Porque daí a gente consegue descobrir o raio, ele deu V. Então, lembrando que esse ômega, vamos lembrar, ômega é 2π vezes a frequência. Então, o que a gente pode fazer? 12π, a frequência aqui é 1 sobre 15, que a gente acabou de determinar, e a gente vai calcular o raio aqui, né? Então,
o raio vai ser 15 vezes 12, tá? Dividido por 2π, tá? Dividido por 2π aí. Ok? Vamos usar π3. π3 aqui, ó. Vamos usar π3. Então, vai dar 12 por 6 aqui, 2. Então, o raio de 30 metros. Até fala, ó, use π3 aqui, ó. Raio de 30 metros. Então, o cara tá fazendo uma curva de 30 metros. Então, pronto. Determinei o raio. Se eu determinei o raio, agora eu posso calcular a aceleração centrípeta, que é v² sobre r. O v, lembra que é 12 ao quadrado, sobre o raio, que é 30. Então, 144 dividido por 30. Então, 144 por 30, se você fizer a continha, 4,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração centrípeta desse cara. Ok? Então, é exatamente isso. A gente espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. E a gente se vê numa próxima. E valeu, hein? Valeu, desculpa os errinhos, essa letra horrorosa. Até mais, hein? Bons estudos, a gente se fala.